Fala pessoal, tudo bem? Achou que eu não ia aparecer aqui, né? Eis-me aqui novamente. Pois é, e dessa vez, né, tô num lugar aqui chamado Rosedá, tá? Aqui da Argentina, um lugar bonito pra caramba, tem um lago ali, tem um campo de flores, só de rosas ali, bem bonito, tá? Pra quem conhece aí, deixa no comentário. Vamos lá, vamos falar de impeachment, gente. O assunto daqui até lá na frente tem que ser impeachment, vamos falar disso. Bora lá, primeira coisa, já tem data, tá vendo aqui, ó? Tem data para o impeachment, dia 16 de março. Essa é a primeira convocação feita, né? Publicação que eu vi até agora do Gustavo Gaia. Não colocou maiores informações, só publicou essa faixa aí que vocês estão vendo, né? Esse cartaz aí convocando para o impeachment. E disse, dia 16/3 eu vou estar lá, tá? Já estou no Brasil, dia 16/3. E é interessante, por quê? Porque, como eu disse, é uma convocação inteligente da oposição dessa vez. Eu gostei. É uma convocação que dá tempo para se organizar, dá tempo para movimentar, né? É pouco depois do regresso dos parlamentares, dá tempo para ir construindo, né, um evento onde você consegue dialogar com todos os lados. Então é interessante. Então esse evento pró-impeachment que começa a acontecer ainda vai ganhar contornos, né? Quem participará? Terá participação do Vem para as Ruas? Qual vai ser o tema? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que começa com estopim. É o Pix, né? É o alimento vencido? É a censura nas redes sociais? Qual será o condão, né? Qual será o motivo para essa convocação, né? Além da economia destruída, é óbvio, mas diga assim, sempre tem um start. Qual vai ser o start, né? Para mim o start já foi, é pelo Pix, é pelos impostos. A reforma tributária passou, vai ferrar muita gente, tá? Tava dando uma estudada mais a fundo sobre a reforma tributária, IBS, sobre venda de imóveis. Tem muita coisa aí que vai deixar muita gente incomodada. Por quê? Porque sangra, né, as pessoas mais pobres, aquelas pessoas que realmente, né, tem um imóvel, quer vender. O IVA vai para 28%, mais caro do mundo, cara. Então, assim, é uma coisa realmente vergonhosa. Em vez de disputa, de discurso, né, para reduzir o tamanho do Estado, para reduzir a carga de impostos, eles querem aumentar ainda mais. Mas deixa aí no comentário, e aí? Tá a fim de comparecer? Vai comparecer? Se tiver um movimento, se o povo for pra rua, você aí na sua cidade, se vai ou não vai? Será que esse movimento vai bingar? Será que vai fluir ou não vai? Coloca no comentário que eu quero saber. Pessoal, outro ponto pra gente discutir é a participação da Michelle Bolsonaro lá nos Estados Unidos, do evento que acontece todo ano, né, o Marcha pela Vida. O que a gente percebe, né, dessa participação da Michelle Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro já se consolidou como uma figura, né, com uma ampla continuidade de diálogo com a família Trump, com o próprio governo Trump, com congressistas norte-americanos. O que eu percebo agora, o que eu começo a ter de entendimento? Eu começo a entender que a Michelle Bolsonaro é uma boa alternativa para 2026. É uma alternativa que eu apoiaria sem o menor problema. O Eduardo Bolsonaro também foi mencionado, né? O Steve Bannon chegou a falar que o Eduardo Bolsonaro seria o nome para as eleições em 2026. O próprio partido do Bolsonaro também já chegou a cogitar isso, o PL, né? E o Bolsonaro também ontem, numa entrevista, falou que seria um nome razoável, um nome plausível, né, de fazer essa participação como candidato a presidente da República. Pessoal, mas do jeito que o regime no Brasil está atuando, cara, a direita brasileira vai ter que ter o plano A, plano B, plano C, plano D e plano E, se for o caso. Porque o regime brasileiro está partindo para cima, numa busca incessante de, sabe, censurar, deixar inelegível. E aí, o ponto que fica em discussão é o seguinte, vamos lá. Digamos, né, que o Eduardo Bolsonaro seja o nome. O Bolsonaro, por si só, já está inelegível, né? Então, Bolsonaro, via de regra, não pode ser o nome, a não ser que, né, tenha uma revisão da decisão do TSE. O Eduardo Bolsonaro já foi jurado pelo Alexandre de Moraes
quando o Alexandre de Moraes falou que tem provas, né, tem evidências que o Eduardo Bolsonaro teria ajudado aos presos do 8 de janeiro fugir para a Argentina. Então, o Eduardo Bolsonaro voltando para o Brasil, eu acho que, sei não, o Alexandre de Moraes vai querer partir para cima do Eduardo Bolsonaro. Já Michele Bolsonaro é uma alternativa, mas o que adianta lançar a Michele Bolsonaro se ela não tem os diálogos que o Eduardo Bolsonaro tem? Eu acredito que vai ser papel do Eduardo Bolsonaro, ele deveria fazer isso, levar a Michele, apresentar os congressistas, dar a ela os caminhos de um bom diálogo, né, ou seja, estabelecer o link dos diálogos que o Eduardo Bolsonaro estabeleceu nos Estados Unidos. Assim seria mais uma pessoa preparada a ter esse discurso, a ter esse diálogo, né, lá nos Estados Unidos com o governo norte-americano. E na visão de vocês, qual é o ponto de vista de vocês? Fala pra gente aí, tá? Ó, desculpem o barulho aqui, é que eu tô aqui, tá passando metrô, mas eu não vou deixar sem conteúdo, tá bom? Mas e aí eu queria saber o comentário de vocês sobre isso. Vocês acham que é certo já deixar a Michele como um plano C, né? Porque o primeiro plano é o Bolsonaro, o segundo plano é o Eduardo Bolsonaro, o terceiro plano, plano C, seria a Michele Bolsonaro, né? E aí falta o plano D, né? E o plano E também, né? E aí, quem que vocês sugeririam, né? Quem que vocês sugeririam para esses nomes? Coloca no comentário que eu quero saber. Bora lá, pessoal, vamos voltar a falar de impeachment. Pois é, a Damares Alves fez um vídeo falando de um dos possíveis motivos de impeachment do Lula. É fato que já tem mais de 40 impeachments apresentados, vários argumentos, vários pontos que justificam aí crimes de responsabilidade do Lula, mas esse aqui que a Damares trata é bem interessante. Ela é específica em relação ao programa Pé de Meia. E o porquê que o programa Pé de Meia é tão interessante? É justamente porque o Pé de Meia chama-se pedalada fiscal. É o que o Tribunal de Contas encarou aqui, é uma pedalada fiscal. O mesmo crime que levou ao impeachment da Dilma Rousseff. Vamos deixar bem claro que impeachment não é jurídico, ou seja, não depende das leis, depende da vontade dos deputados, dos senadores também, porque primeiro o presidente da Câmara põe em votação, os deputados endossam o impeachment, né, fazem a leitura ali para que ele dê andamento e depois, né, Câmara e Senado julga o impeachment do presidente. Então é um processo totalmente político. Os deputados não têm conhecimento nenhum jurídico, nenhum conhecimento de direito, né? Na verdade, eles vão julgar de acordo com os interesses políticos da nação. Mas é interessante ver aqui que ele parte de uma base jurídica, ou seja, tem que ter um crime cometido e esse crime tem que estar previsto na lei de impeachment. É o que explica Damares Alves aqui. Então acompanha comigo o vídeo que ela postou. O programa Pé de Meia pode dar o impeachment do Lula? Fica aí que eu vou te explicar. Mas antes eu quero tirar as dúvidas. Tem muita gente que não sabe o que é o programa Pé de Meia. É um programa que o governo criou para dar uma renda mensal aos meninos que estão no ensino médio. Todo mês ganham um pouquinho. E quando eles completam o terceiro ano do ensino médio, ganham uma poupança, um valor maior. Ok. O governo começou a fazer isto e o Congresso aprovou uma lei. Só que é o seguinte, sanciona a lei no início de 24 e o governo começa a pagar. Mas o dinheiro vem da onde? Aí que vem o problema. Pegou de um fundo que já existia e começou a pagar o pé de meia. Gente, nós parlamentares que construímos o orçamento da União, nós que autorizamos o governo a gastar ou não dinheiro, começaram a pagar o pé de meia sem autorização do Congresso Nacional. Vocês lembram que uma presidenta já fez isto? Pegou dinheiro de um lugar e gastou no outro? Isso se chama pedalada. Agora, o que está acontecendo no programa Pé de Meia também configura uma pedalada. Gente, o TCU esta semana proibiu, suspendeu o pagamento do pé de meia. O Tribunal de Contas da União bloqueou por unanimidade 6 bilhões de reais do pé de meia. Mas eu quero dizer para vocês que ao longo de 24 eu também vi isto. Eu fiz requerimentos de informações tanto para o ministro da Fazenda como para o ministro da Educação, perguntando
estão pagando isso e o dinheiro tá vindo de onde? Mas eu também fiz um requerimento, lembra? Para convocar o ministro da Educação para vir aqui no Senado se explicar de onde estava vindo dinheiro. E o homem não veio aqui no Senado se explicar. Se ficar mesmo agora, juridicamente, junto com o TSU e no Congresso comprovado que é pedalada, se prepare, vem impeachment do presidente Lula aí. Pois é, pessoal, todo o caminho já está desenhado para o impeachment. O que faltava, a convocação. O Gaia já publicou a convocação para o impeachment, já colocou data, dia 16. Agora a grande questão é, e o Nicolas Ferreira, será que vai aderir? Será que ele vai ser aí o cara que vai fazer a convocação? Pois é, se você estava esperando que o Nicolas Ferreira fosse o cara que ia chamar para manifestação, ia chamar para um impeachment, ia convocar a população brasileira dizendo que ele ia participar desse impeachment, então você está redondamente certo, tá? É exatamente isso que aconteceu. Então, matéria da Revista Oeste, Nicolas Ferreira propõe manifestação contra Lula. É o primeiro passo, é o primeiro pezinho para impeachment. Gente, é fato que muita gente está com medo, está assustado, está desanimado, está até desmotivado. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que é seguidora do nosso canal que falou, olha, eu já estou cansado, eu já não vou mais para frente de quartel, eu já não vou ficar andando mais atrás por causa de político, para no final das contas a gente ser perseguido e não dar em nada. É como eu disse, esse movimento tem que ser um movimento orgânico da população brasileira, não um movimento da oposição. Hoje eu vi um vídeo daquele Renan Santos, que é do MBL, falando sobre o Nicolas Ferreira, e me animou. Me animou no sentido que ele elogiou muito o Nicolas Ferreira. Ou seja, o Nicolas está conseguindo furar a bolha da direita e trazer gente do centro, trazendo gente de outros espectros para ajudar. Olha só, o deputado federal Nicolas Ferreira propôs nesta sexta-feira, dia 24, a organização de um ato contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sugestão foi feita por meio das suas redes sociais. A manifestação, segundo ele, está prevista para o dia 16 de março. Em uma publicação no X, antigo Twitter, o parlamentar escreveu: 16/3, a gente na rua para tirar o Lula, e ele fez em tom de interrogação. E, em peso, a resposta do pessoal foi: estamos preparados, é só chamar. Então, o primeiro passo já foi dado, tá? O primeiro contato com a volta das manifestações está acontecendo. O Lula está trocando os pés pelas mãos. Até, inclusive, foi alvo de outra crítica do Nicolas Ferreira agora. E aí, pessoal, o ministro da Casa Civil, um dos ministros mais importantes do Lula, teve uma ideia, sabe, ele inventou a roda, ideia brilhante de como resolver o problema do preço dos alimentos. É simples, não come, ou então troca o alimento por uma coisa mais barata. Pois é, matéria da Folha de São Paulo. Ministro sugere que o brasileiro troque a laranja por outra fruta em meio à alta de preços. Não, uma brilhante ideia, né? Olha só, se a laranja tiver cara, troca por outra coisa. É simples, assim você resolve o problema do preço alto, ou seja, falou nada com nada. E aí adivinha quem apareceu para criticar mais uma vez? Pois é, ele, o Nicolas Ferreira. Voltou a cutucar, voltou a chamar por impeachment. O Nicolas escreveu, o quê? Trocar de fruta? Não. Que tal trocar de presidente? Ou seja, fazer um impeachment, mas aí o problema é que o próximo presidente é o cara da merenda, né? É o Alckmin, mas é melhor do que Lula, já é um começo. Para quem lembra aí o que aconteceu em 2016, a gente sabe que de certa forma, o Michel Temer não tinha o agrado da maioria da população, mas o cara começou a colocar o Brasil nos eixos, tá? Foi ele que fez a reforma ali trabalhista, foi ele que colocou o teto de gastos, começou a colocar o Brasil no eixo. Mas o Nicolas aqui, de novo, foi uma indireta para um impeachment. Ou seja, que tal trocar de presidente? Ou seja, isso aí, né, vai ecoar muito ainda, né, contra o governo nos próximos dias.
Pessoal, mas como se não bastasse, o desespero do governo Lula está sem precedentes, né? Eles têm que criar uma forma, têm que falar alguma coisa para falar para o povo, ou vamos baixar o preço dos alimentos. Só que não é bem assim. Pessoal, dá uma olhada, matéria da Folha de São Paulo. O governo vai reduzir imposto de importação para baratear alimentos, diz Rui Costa. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Baratear o imposto de importação é só fazer com que alimento estrangeiro adentre aqui no Brasil, né? Mas eu tenho custo de transporte, custo de frete e outra. Nós temos uma das moedas mais desvalorizadas do mundo. Não vai resolver o problema. Não vai dar resolução para o problema. E aí, olha só. Teve um momento aqui que a gente pode chamar até de vexatório, né? Um momento vergonha alheia. Dá uma olhada nisso aqui. Me aparece o André Janones, né? O André Janones, que fez de tudo para eleger o Lula, cara, foi ignorado, esnobado pelo governo Lula, mas não deixa de estar ali, né? Do lado do Lula, não, né? Eu, mais o Lula, estamos com vocês, gente. Nós nunca abandonamos vocês e não ia ser agora. Não acreditem no que a oposição fala. Não, por favor. Olha o desespero, gente. Não acreditem no que a oposição fala. Não, por favor. A gente nunca parou e nem vai cair, vai parar de trabalhar pelo povo. Vamos para cima. Pois é, como se o pessoal acreditasse, né? E ainda, depois de falar, né, que estão trabalhando por eles, por todo mundo, cara, se você observasse os comentários, só comentário com crítica. E ele ainda postou essa imagem aqui, urgente. Lula reduzirá o imposto de importação dos alimentos e a comida ficará mais barata. Vamos junto por um Brasil melhor. Gente, não convence mais. O discurso da esquerda não convence. O povo já cansou de esperar a promessa da picanha, da cervejinha. Todo mundo já percebeu que a promessa da picanha e da cervejinha não vai chegar. E é impressionante quanto o Janones, né, tenta colar sua imagem com o Lula, mas o Lula dá uma banana, né? Tá nem aí, nem se importa, né? De forma alguma com o Janones. Ou seja, usou o Janones, abusou do Janones durante o período eleitoral, depois deu uma banana. Tinha gente que achava que o Janones faria parte da Secretaria de Comunicação. Não foi nada disso, né? No final das contas, a gente sabe muito bem o que aconteceu. E aí foram vários comentários que foram colocados no vídeo, mas o mais inteligente para mim, um que merece aplausos de vocês, é o do Odair Ubelino, né, que comentou no postagem lá do Janones. Ele escreveu o seguinte: olha só, até uma pessoa que não tem estudo igual eu, vê que baixar imposto lá fora e sobretaxar os daqui vai arrebentar com o empresário, que dá emprego, e aliviar os de fora. Parabéns esse é o governo que trabalha contra o Brasil. Se bem que isso deveria ser uma baita de uma fake, né? Pois é, ou seja, cara, o brasileiro tá ligado, o brasileiro tá aprendendo, o brasileiro tá se interessando por política, o brasileiro tá sendo escolarizado pelas redes sociais. Olha que incrível, quantas pessoas estão aprendendo sobre política nas redes sociais. E aí o Odair Ubelino vem cá e dá uma lição dessa de economia para os caras que deveriam ser os líderes da economia no Brasil, os caras que deveriam estar tomando conta, né, do resultado economia no Brasil. E o cara vem cá e fala: eu nem estudo tenho, mas eu sou suficientemente inteligente para entender que vocês são burros, vocês estão fazendo tudo errado. A medida de vocês é uma medida tola. É simples assim. Pessoal, a verdade é que se essa turminha quisesse resolver mesmo o problema do Brasil, era só parar de gastar. Era só seguir o método Milei. Para de gastar, reduz as contas públicas, para de jogar dinheiro nosso fora, né? Começa a tomar medidas liberais para implementar um emprego, trazer investidores, trazer segurança jurídica, e não essa aberração que eles fazem. Dá uma olhada nessa matéria do CNN Money, tá? Brasil tem o déficit de 56 bilhões nas contas externas, o maior desde 2019. Mesmo com o Brasil em pandemia, tendo que gastar com urgência, o déficit do Brasil não foi tão grande quanto o governo Lula. Então eu posso afirmar com toda certeza,
Para as contas públicas, Lula foi pior do que a pandemia. Para as contas públicas, para o seu dinheiro, para o seu imposto, Lula é muito pior do que a pandemia. E isso é um caminho sem volta. Para vocês terem noção, as contas do Brasil têm um déficit maior, né? Eu estou falando aí da bagatela de 56 bilhões de reais só no ano de 2024. Tá? Não é nem desde o início do Lula, é desde 2024. O equivalente a 2,55% do produto interno bruto, que é o PIB, tá? E aí, só para vocês terem noção, do ano passado, de 2023 para cá, na comparação, teve um aumento de 128%, ou seja, mais do que dobrou, né? Em 2023 foi 24,5%, já em 2024 foi 56 bilhões de reais de dívida, ou seja, o Lula está gastando muito mais, é um gasto que não para, é um buraco sem fundo, e aí vem com essa desculpinha que, nós vamos melhorar. Cara, a cada dia que passa, né, o brasileiro fica mais indignado, fica mais revoltado com essa situação, né, da economia brasileira, tá bom? Pessoal, obrigado por quem acompanhou aí. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais um conteúdo para vocês. Grande abraço.